Segundo o livro dos Reis. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército. O rei da Síria era Ben-Hadad. Pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Vamos pegar esse finalzinho na minha versão aqui. Diga comigo, após mim, ele era herói de guerra, porém leproso. Tinha um porém na vida dele. Uma conjunção adversativa. Porém leproso. O cara era um herói nacional. Um multicampeão. Tinha tido várias vitórias militares. Um homem cheio de condecorações. Um homem aplaudido na cidade. Um homem que a televisão da Síria estava filmando sempre, dando notícias dele. Os meios de comunicação, as redes sociais da época. Imagine aí. Todo mundo só falava de Naamã. Mas o povo não sabia que ele era leproso. Aquele homem, quando chegava em casa, que ele tinha que tirar a sua roupa. Aquele homem não podia abraçar a esposa e os filhos, porque a lepra era contagiosa. Ainda hoje é. Tem um nome de hanseníase, apesar de que a partir do início, assim que é detectado o problema e a pessoa toma a primeira dose, já não transmite mais. Mas naquele tempo não tinha cura. E ela ia deformando a pessoa. Ela comia os dedos das mãos, dos pés, comia e come ainda se não for tratado, até hoje. Comia a orelha, comia o nariz. Conheci gente assim, totalmente deformado. Então aquele homem, ele não tinha uma vida íntima. Se ele estivesse em casa, a família não podia estar perto. Quando ele tirava a roupa, tirava todos aqueles títulos, tirava a farda militar, que ele fosse olhar no espelho, ele percebia que ele estava sendo comido ou carcomido todos os dias, em todo o tempo. Um homem altamente infeliz dentro de si. A lepra é uma doença infecto-contagiosa, causada por um bacilo que altera os nervos inicialmente das extremidades do corpo. A pessoa com a hanseníase, e que era chamada popularmente de lepra, se ela tocar no fogo, ela não sente dor. Se alguma coisa bater no órgão dela, ela não sente dor. Quantas vezes a pessoa se queima e nem percebeu que se queimou. E depois ataca a pele, a carne, nariz, orelha, os dedos, doença terrível. A lepra tinha algumas características. A lepra separa. O leproso tinha que estar separado da família, da sociedade. Em Israel ele era jogado numa aldeia, numa cidade só para leproso. A lepra insensibiliza. A lepra deixa a pessoa insensível, como eu disse, ela não sente dor, não sente que queimou ou qualquer coisa, endurece, cauteriza, calcifica. A lepra na Bíblia também ela é comparada com o pecado que faz isso com a vida da gente se não for tratado. Chega um momento que a pessoa não sente mais o seu pecado, está tudo normal para ela. A lepra deforma, deixa marcas e deformidades. Aleijadinho, grande escultor mineiro, até antes dos 40 anos ele produziu inúmeras obras de arte. Depois dos 40, ele adquiriu a lepra. E a coisa foi tão feia que a pessoa que lhe ajudava, que lhe servia, tinha que amarrar o objeto cortante nas suas duas mãos.
numa mão e na outra amarrava um martelo, para ele seguir produzindo as suas obras. A lepra contamina, ela é contagiosa, e a Bíblia diz que o pecado também contamina, ele pega. Por isso que a Bíblia fala: fuja das más companhias, fuja de lugares perigosos, cuidado com as coisas que tentam a sua alma. A lepra mata. A lepra era uma doença incurável, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Espiritualmente falando, talvez este seja o seu retrato. Talvez você seja uma pessoa bem-sucedida no trabalho, ou nos negócios, ou na carreira profissional, nos cursos que você fez, mas tem uma lepra dentro de você, um pecado sobre o qual você não consegue vitória, ou ainda uma dor na sua alma que te impede de celebrar a vida, uma ferida na alma que ainda não foi tratada, que é como uma lepra que te deforma. Gente que todo mundo vê valor, mas a pessoa não consegue ver valor em si. Tantas dores. No círculo de amigos, na empresa, você é elogiado, reconhecido, valorizado, mas tem lepra na alma. Você está ganhando bem, suas finanças estão bem, tem uma boa casa, um apartamento, um bom carro, esposa bonita, um marido bonito, mas na intimidade do seu lar tem uma lepra dentro de você. E você se sente um derrotado, um doente, um fracassado. Aquele homem não podia abraçar a esposa e os filhos, porque a lepra era contagiosa. Quem sabe seja essa a sua situação, e Deus te trouxe aqui hoje para curar a sua alma. Aleluia! Glória a Deus. Talvez você seja alguém que trabalha na igreja, seja um dizimista, um ofertante, quem sabe lidera um grupo de pastoreio, ministra dança, serve no projeto social, toca ou canta no ministério de louvor, mas dentro de casa é outra pessoa, é um fracassado espiritualmente. Na mão usava a farda militar e a armadura. Aquilo na verdade se constituía numa máscara, porque aquilo escondia o que de fato estava no seu coração. Ele usava a máscara para viver uma vida dupla de aparências, máscara de espiritualidade e de piedade. Tem tanta gente vivendo assim hoje. Muitos se escondem por trás das máscaras da impureza, da pornografia. Gente que no celular está acessando coisas pornográficas, e você sabe que isso está te fazendo mal. O Espírito de Deus te dizendo: não é esse o caminho, saia disso. Mas você se tornou viciado. Talvez você se tornou viciado nos jogos das bets, e está gastando tudo que produz, se endividando. Muitos têm cara de santo, mas na intimidade do quarto, na oficina, no escritório, na solidão, as marcas da lepra, do pecado aparecem. Talvez você tenha chorado em seu travesseiro. Talvez há uma angústia na sua alma por problemas, por dores não tratadas, não resolvidas do seu coração. Um casamento que está falido, que todo mundo olha assim, acha que casamento perfeito, que família bonita, mas lá em casa as coisas não estão bem. As pessoas vão maquiando isso por anos. Isso é uma lepra. A lepra era o drama da vida de Naamã, que lhe trouxe com certeza desgosto e amargura para sua alma. Mas diz assim: Deus é soberano, Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. O povo da promessa era o povo judeu. O povo da Síria eram inimigos, que várias vezes declarou guerra a Israel. Mas Deus tinha um plano para a vida de um homem que estava numa situação que a sociedade não sabia, a família sabia, que era lepra.
mas Deus tinha um plano para a vida dele. Deus estava vendo um homem de uma nação inimiga, mas que precisava ser liberto da lepra. Eu quero te dizer que Deus está te vendo. Deus te conhece por inteiro. Como diz a canção, eu não sei o que Ele viu em mim. Não é por causa de você, é por causa da graça dEle, é por causa do amor dEle. Esse amor indesistível. Aleluia! Não é porque eu mereço ou você mereça, nós não merecemos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a soberania de Deus faz coisas que a gente não entende. E que em uma dessas ocasiões que a Síria atacou Israel, mataram tantos, escravizaram tantos, e diz o texto que tinha uma menina, acredito que uma pré-adolescente, acredito que uma menina dos seus 12, 13 anos, a Bíblia não fala a idade, diz que ela foi levada para ser serva, para ser escrava, foi tomada da sua casa. A gente não sabe se os seus pais foram mortos. O fato é que ela foi tomada do seu povo, da sua família, do seu país, da sua fé, da sua religião, do seu ciclo de relacionamentos, e levada para a casa de Naamã para ser serva. Aquela era uma, diga comigo, aquela menina era uma escrava, mas com a alma livre. E ela vendo, menina esperta, observadora, ela via chegando um herói nacional, mas ela via também os trapos, os panos que enrolavam as feridas daquele homem. Ela via as roupas dele sujas de sangue, sendo lavadas, trocadas. E um dia ela chega para sua senhora e diz: ah, se meu senhor fosse encontrar com o homem de Deus que está em Israel, ele o curaria da sua lepra. A mulher então chega para o marido e diz: ó, a menina fulano de tal, que a Bíblia nem fala o nome, ela diz que em Israel tem um homem que pode curar você, é para você ir lá. Ele toma como a sua última esperança, e diz a Bíblia que ele vai até o rei, e fala para o rei: ó, a menina que lá de Israel, que é serva lá em casa, ela falou que se eu for em Israel, tem um profeta que vai me curar. O rei então entra no campo da diplomacia, e ele disse assim: eu vou fazer uma carta para o rei de Israel, vou mandar para ele, você leva para ele resolver seu problema. Faz uma carta diplomática, em chegando a você, Naamã, cure-o. Quando o rei toma a carta, lê a carta, ele começa a arrancar o cabelo. Esse homem está louco, eu não sou Deus para resolver o problema dele, para curá-lo. Ele está com pretexto querendo fazer guerra, mas aí a notícia anda, você sabe que notícia corre, e a notícia chega na casa do profeta Eliseu, que manda uma mensagem para Naamã. Fala com Naamã para ele ir lá no Rio Jordão e dar 7 mergulhos, que ele será curado. Glorifica Jesus. Mas antes de entrar nessa parte, vamos falar um pouquinho sobre a moça. Essa menina não tinha vontade própria, levada à força de sua terra para servir aquela família. Ela não tinha folga para ver a sua família, para ver os parentes. Ela criada na fé, ela não tinha oportunidade de ir nas festividades, que eram várias em Jerusalém. Não, ela não podia. Ela não podia ir ver seus pais. Não sabemos a sua idade, acreditamos que ela era uma adolescente.
Quem sabe seus pais tenham sido mortos na guerra. Mas eu quero dizer que Deus tem os seus caminhos, aleluia. Deus trabalha no turno da noite. Deus está agindo ainda quando as pessoas não percebem. E Deus havia plantado naquela casa uma menina cheia de Deus, para ser boca de Deus para aquela família. Benditas as empregadas domésticas que dão bom testemunho de Jesus nas casas de suas patroas. As que dão mau testemunho, que está lá de cara virada, pá virada, cara feia, fechada, fazendo tudo mal feito, você está sendo um estrupício. Você está pregando contra o evangelho de Jesus. Entenda que Deus te colocou naquela casa para ser bênção. Deus te colocou ali, Deus te colocou no seu trabalho para ser bênção, para ser a boca de Deus, para levar vida e esperança àquele povo. Benditas as empregadas domésticas, benditas as professoras, benditos os motoristas de Uber, bendito os motoboys, bendito aqueles que estão trabalhando todos os dias nas escolas, nos hospitais, nas cantinas, que são advogados, que são médicos, que são professores e tantas outras atividades, pedreiros, pintores, eletricistas, encanadores, mecânicos, atendentes, motoristas, vigilantes, bancários, enfermeiros, dentistas, crentes que dão bom testemunho de Jesus no seu ambiente de trabalho. Assim a moça, ela foi levada como um escravo, mas ela não se sente escrava. Ela não tem amargura no coração, porque gente amargurada não consegue liberar uma palavra de bênção e de esperança. Se ela não tivesse a alma livre, ela podia dizer: bem feito, malvado, maligno, a lepra vai te comer, e eu vou ver você ser comido todos os dias, até ser sepultado. Não, ela não faz isso. Ela não faz porque não tem a alma amargurada. Meu irmão, olha para mim em nome de Jesus. Você precisa ver sua atividade profissional como instrumento de Deus, como oportunidade de Deus para glorificar Jesus. A sua missão primeira nessa terra é ser boca de Deus, é ser graça, presença de Deus. Será que você não vai entender? Não dá para desassociar. Eu sou uma coisa, na rua, no trabalho, nos negócios, nos contatos, você agir como ímpio age. Não! Mas você tem que ser cheio do Espírito de Deus e entender que a atividade que você faz, na verdade, a sua missão é glorificar o nome do Senhor. A sua missão é ser boca de Deus, ser sal da terra e luz do mundo. Diga: eu sou sal da terra e luz do mundo. Glorifica Jesus. Glorifica Jesus. Deus não te chamou para ser crente 007, invisível. Ninguém sabe da sua identidade espiritual. Não. Você está sendo observado. Você precisa dar bom exemplo. Eu preciso. Nós precisamos em todo o nosso trato, em toda a nossa atividade. A profissão, o trabalho é apenas o meio de exercer o seu chamado. E o Espírito de Deus te pergunta: feche os seus olhos, por favor. Você está glorificando Jesus na sua vida? Ou tem uma cegueira espiritual tão grande na sua vida que você não consegue perceber que está errando? Você tem a coragem de chegar para o seu líder espiritual e dizer: por favor, me dê um feedback. Quem eu sou? Qual é a leitura que você faz, o senhor faz, a senhora faz a meu respeito? O que em mim não está certo? O meu comportamento em que não glorifica a Deus? Me mostra, porque eu não quero ficar no engano. O evangelho de Jesus é o evangelho da cruz. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga.
A igreja do Senhor não é um clube, não é um ambiente para as pessoas se sentirem bem. Elas vêm, são afagadas nas suas dores. Não! A igreja é lugar de mudança, de transformação, de libertação, de cura. Aleluia. Ouça-me. Quando Deus resolve alcançar alguém, não adianta escapar. Deus vai te alcançar. E saiba, se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe para ouvir essa palavra. Deus tem propósito na sua vida. Essa menina crê na soberania de Deus. Isso eu não entendo, mas eu descanso na soberania de Deus, sabendo que Ele tem os seus planos. Meu Deus. Como José no Egito, não entendia o que estava acontecendo, mas ele estava ali pronto para servir a Deus, para fazer o seu melhor aonde era colocado. Que também, me ajude com as crianças que estão brincando lá atrás. Põe no colo. Pai, mãe, põe no colo. Me ajudem. Diácono, diaconisa, vamos lá. Aquele moço, na hora ele não entendia, mas aonde ele era colocado, ele dava o seu melhor e dava bom testemunho e ganhava o coração das pessoas. É isso. Isso é lindo. Quando chega lá, se eu não estou enganado, Gênesis 45, que depois ele se revela aos irmãos, ele diz assim para eles: olha, foi Deus quem me mandou para cá, na frente de vocês, para salvar toda a nossa família e toda a geração. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Olha para mim, por favor. Deus tem um plano para a sua vida. Ele tem uma vida plena, uma vida abençoada. Deus tem muito mais do que você tem experimentado. Você sabe como é que está a sua alma. As guerras no seu coração. E eu quero te dizer que Deus quer curar seu coração. Aleluia. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os meus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus. Em outras palavras, aquela menina era uma menina de bem com a vida. Ferida todo mundo tem, trauma todo mundo passa, dores todo mundo passa, dificuldade todo mundo passa. A grande questão é não permitir que essas coisas se alojem no coração e travem a nossa vida. É ver a vida sob a ótica de Deus. Escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo diz, quando ele estava preso, e quero, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Dê glória a Deus. Você precisa perguntar ao Senhor: o que tem me acontecido, em que contribui para a glória do teu nome? É isso que eu quero, glorificar o teu nome. Uma coisa interessante é que quando ela dá essa notícia, esse homem vai falar com o rei, e o rei lhe manda falar com o rei de Israel. Ele estava batendo na porta errada. E a carta dizia logo: em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Olha que doideira. O rei pegar e ler essa carta. Está mandando Naamã para mim, para eu curar o homem da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes. Ele endoidou. Sinal de desespero. E ele diz: acaso sou Deus com poder de tirar a vida e de dar vida, para que ele envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notem, pois, e vede que ele procura um pretexto para romper comigo. Esse homem quer fazer guerra. Ouçam,
Às vezes pessoas nos procuram procurando ajuda, e nós interpretamos errado, e nos sentimos insultados. Às vezes chega gente nervosa, agitada, falando alto, e nós não paramos para perguntar: Espírito de Deus, o que tu queres aqui? Usa-me nessa vida. E quando Eliseu fica sabendo, versículo 8, capítulo 5, segundo livro dos Reis: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei de Israel: por que você rasgou as suas vestes? Deixa ele vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Tem profeta no nosso meio. Você é profeta de Deus. Tome posse da autoridade que você tem em Cristo Jesus. Você profetiza, você tem a palavra de Deus nos seus lábios. Se dispõe a usar essa palavra. Às vezes é uma palavra tão simples, mas ela entra no coração e muda a vida. Você não precisa ter muita cultura, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus, sensível à voz do Espírito de Deus, para liberar a palavra de Deus na vida da pessoa. Tem profeta aqui, e eu quero dizer que aqueles que chegarem a você, seja na sua casa, no seu trabalho, lá no grupo de pastoreio, ou no culto, aonde estiver, à procura, desesperado, precisando ouvir uma palavra, e você vai dizer: pode deixar vir, porque tem profeta de Deus em Israel, tem profeta de Deus nessa casa, tem profeta de Deus nesse lugar, tem profeta de Deus nessa empresa. Os doentes precisam de você. Os que estão com a alma enferma precisam de você. Os que estão atolados no pecado, infelizes, cabisbaixos, derrotados, precisam de você. Os reis precisam de você. Eles não têm todas as respostas. Os políticos precisam de você. As autoridades precisam de você. Deus tem te colocado. Para pensar. Olha ao seu redor, o seu círculo de relacionamento. Quais são as pessoas que Deus tem colocado em contato com você? Por quantas você orou? Eu fico vendo, por exemplo, as meninas que são pedicure, manicures, que trabalham em salão. Tem uma oportunidade tão linda na mão, porque esses ambientes se tornam ambientes onde as pessoas rasgam o coração. A pessoa chega num salão e daqui a pouco ela está falando das suas dores. E você precisa se colocar como um profeta, uma profetisa, uma mulher de Deus, além de ouvir, dar uma palavra de Deus, e orar com a pessoa, abraçar a pessoa e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor está me colocando nas mãos essa pessoa, para que eu manifeste a glória, a graça, a presença e o poder do Senhor na vida delas. Quem será enviado se não é você? Seus colegas de trabalho, você sabe deles, você sabe das práticas deles. Quem trabalha com um monte de peão sabe o ambiente que é. E Deus está te colocando ali para ser resposta para ele, dele na vida deles. Mas você precisa se posicionar, porque senão, sabe, você vai ser cobrado. Tem um bocado de gente como estava Jonas, fugindo do propósito. E quem foge do propósito só encontra dores, encontra naufrágio. Na vigília ontem, o tempo todo todos nós falávamos sobre a vida de Jonas, porque ele estava fora do propósito, ele estava em desobediência, trouxe um prejuízo financeiro. Tem gente que não avança por isso, porque ele não cumpre o propósito de Deus, mas ele quer a bênção de Deus. Mas como é que Deus vai abençoar se ele não cumpre o propósito? Olha, você tendo resposta para o que você está orando ao Senhor. Por que não caminha o Senhor? Por que não rende? Por que não produz? Por que não prospera? Por que não dá certo? Será que você não está fora do propósito? É noite de restauração, é noite de graça, é noite de cura. Aqueles que têm duas faces precisam de você.
Tem gente que chega nas lojas de grife, compra as roupas caras, as bolsas caras, os calçados caros. Quanto mais aflito, mais eles gastam. Mas a alma está sangrando, precisando de uma boca de Deus na vida deles, uma profetisa, um profeta. Ontem a pastora Leninha falando que lá na loja dela, ela já tem uma cadeira que fica ali separada para receber as pessoas. E as pessoas chegam, daqui a pouco elas começam a abrir o coração e ela já sabe, ela já entende que é o que Deus está mandando. E as recebe ali e deixa elas falarem, elas choram, depois ela ora, ministra a vida delas. A outra, Isailina, dando testemunho, ela vende nas ruas da cidade o salgadinho, o pastel, a coxinha. E diz assim, quantas pessoas chegam tão aflitas, e eu entendo como oportunidade de ministrar a vida de Deus na vida dessas pessoas. Quem não cumpre propósito está na desobediência, por isso as coisas não fluem na sua vida. O mundo precisa de você. A igreja é a resposta de Deus para os problemas existentes. Fique em pé, por favor. O maior problema na vida daquele homem era que muito pior do que a lepra física, era a lepra na alma, ele era orgulhoso. E quando Eliseu falou que ele tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele ficou bravo, ficou nervoso, e diz que na Síria tinham rios melhores, Abana e Farfar, 2 rios. Um leproso reclamando de água suja, água barrenta. Se eu fosse o peixe, na hora que ele pulou na água, eu pulava para o lado de fora. E Deus usou os servos dele para dizer assim, se tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? E já que pediu uma coisa fácil. Mas você sabe por que ele não queria, ele achou ruim? Porque ele tinha que tirar a roupa para entrar na água. E todos iam saber que ele tinha lepra. Olha para mim. Enquanto você não aprender a tirar essa máscara, a tirar essas roupas, essas coisas que impedem de fato de ser revelado quem é você, seus problemas e as suas dores. Enquanto a gente não aprende a chegar e dizer assim, Senhor, é comigo, sou eu que tenho agido errado, Senhor, esse é meu pecado, ou essa é minha guerra, essa é minha dor, essa é minha luta, esse é meu problema, eu reconheço, por isso eu estou diante do Senhor, te clamando. Enquanto você não aprender a fazer isso, não tem mudança de verdade. Tem muito orgulho no meio da gente, muito orgulho. Uma das coisas assim que eu pude entender no que acontece no movimento Legendários é que os homens são colocados numa situação em que eles têm que se despir do orgulho. Não estou falando de tirar roupa não, mas se quebrantar diante de Deus, para que Deus toque na vida deles e mude a vida deles, a casa deles, a família deles. Tanta gente com problemas tão sérios no casamento, mas todo mundo olha, é só uma capa, só uma capa. A família não está bem, as coisas não funcionam. Eu quero orar com você. Eu quero orar com as meninas, com as mulheres, com os homens, com as pessoas que, como aquela menina, estava vendo a vida sob a ótica de servir a Deus, de usar a sua vida, seus dons, seus talentos para servir. Eu quero te abençoar e louvar a Deus por você. E se você não tem conseguido ser essa pessoa, eu quero que você venha ao altar, porque Deus vai liberar uma unção em que você vai dar testemunho de Jesus nos lugares e nos ambientes onde você está. Eu quero orar com aqueles que querem ser profeta de Deus nos ambientes e poder dizer, pode vir, que Deus vai tocar na sua vida. Eu vou orar por você, é assim que você vai fazer. Pode vir, deixa vir, que tem profeta. Saberão que tem profeta neste lugar, nesta cidade, nesse ambiente, nesse trabalho, nessa casa. Eu quero orar com você. Quero orar com você que, como Naamã, precisa ser tocado por Deus. Que tem coisas na sua vida, tem guerras na sua vida que as pessoas não sabem.
mas que precisa ser tocado por Deus, transformado e liberto por Deus. Pode chegar à frente para os outros chegarem. Mas tem uma coisa Eu sei, tudo que tem Deus. Chega mais à frente. abre